Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Então vamos aí para a questão 165 da prova azul do Enem de 2014, uma questão aí que abordou o tema razão, tá certo? A questão nos diz o seguinte: a Companhia de Engenharia de Tráfego 7 de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Então aqui nós temos um esquema mostrando aí dois radares, né, duas câmeras, né, o sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. No teste feito pela SET, né, que é a Companhia de Engenharia e Tráfego, os dois radares ficam a uma distância de 2,1 km um do outro. Então, nós temos aqui a distância entre esses dois radares, né? 2,1 km. Lembrando aí que é uma questão de razão, né? E aí continua o enunciado. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a SET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. E aí vem a pergunta: a placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições ou seja, nós queremos descobrir qual é a velocidade máxima permitida nesse trecho. E aí a gente precisa lembrar que velocidade média, lógico que é um conteúdo lá de física, mas a velocidade média é sim um tópico de razão, porque a velocidade média nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo, tá certo? Então, questões desse tipo, que muitas vezes o candidato se assusta por achar que está fazendo lá um cálculo de física, muito pelo contrário, nós temos aqui um cálculo de razão, tá certo? Mas aí a gente precisa lembrar que para trabalhar com razão, a gente precisa ter unidades de medida compatíveis. E o enunciado trouxe para a gente o deslocamento em quilômetros, mas o tempo não está em hora. E veja que eu vou voltar aqui, ó. Veja que nas unidades de medida todas as placas estão em quilômetros por hora. Então eu tenho um problema aqui. Eu preciso transformar o tempo. Falou lá que ele tem que passar aqui por essas duas câmeras aqui, por esses dois radares, em no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Então eu vou precisar transformar esse tempo aqui em horas. Então aqui está a fórmula da velocidade média. E isso aqui nós temos uma razão, é o deslocamento dividido pelo tempo, tá certo? Então vamos transformar isso aqui em horas. Para transformar isso em horas, eu acho melhor pegar 1 minuto, que corresponde a 60 segundos, e somar com os 24 segundos. Daí nós temos esse tempo em segundos. São 84 segundos. Aí agora eu pego esses 84 segundos e transformo em hora. De que maneira? Uma hora tem 3.600 segundos. Tá certo? Uma hora tem 3.600 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 84 segundos e vou dividir pela quantidade de segundos que tem em uma hora. Se eu divido 84 segundos por 3.600, eu encontro aí esses 84 segundos em hora, quanto equivale? Ele equivale aí a aproximadamente aí, né, 0,23. Mas como dá uma dízima periódica,
sempre se aconselha que vocês usem aí 3 números aí que se repetem e coloca a reticência depois. Usem 3 casas aí repetidas, porque muitas vezes se você não colocar isso aqui, vai dar uma diferença lá no teu resultado final, tá certo? Então eu repeti aqui, né, a dízima 3 vezes e coloquei a reticência. Então isso é o nosso tempo em horas, é isso que vai vir para cá, ó. E aí eu consigo encontrar a velocidade. Eu vou pegar o 2,1 km e vou dividir por esse tempo aqui, tá certo? E aí dividindo, a gente vai ter aproximadamente 90. Se você quiser, pega esse 0,2 e coloca aqui embaixo e divide. 2,1 por 0,2. Você vai ver que não vai dar 90, vai dar 91, 92, tá certo? Se você fizer isso, por aproximação, né? Se eu não me engano, a única placa mesmo é o 90. Mas se o enunciado quisesse focar ali com você, trabalhar com números mais precisos, aí ficaria a dica de nós trabalharmos com as casas decimais. Tá certo assim? Mas por aproximação, 90 seria aí a placa que indicaria a velocidade máxima permitida. Tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até mais.